ganhar 100 mil reais, 1 milhão, 10 milhões hoje, talvez não faça tanta diferença na sua vida. O dólar voou para cima, a bolsa voou para baixo. Você ainda opera 50 mil para frente, mais que 10 milhões? para quem está fazendo trade no dia a dia, é uma ferramenta importante. Você conhece pessoas que vivem de mercado? De novo com esse negócio de mini contrato, Mais de 50 anos de experiência no mercado financeiro. acabou a entrevista, né? Aqui, para você que é trader, você já se perguntou o que se passa nas mesas de operações? Senhores, aqui está Luan Aral. Ele fez uma baita entrevista aí com o Lombardi, que é uma das lendas do mercado financeiro lá no Pregão Viva Voz. E a gente vai poder acompanhar aqui juntos, né? Vou fazer um react sobre essa puta entrevista que ele fez. O Lombardi, pelo que eu vi, tá revelando coisa aqui que eu nunca tinha visto o Lombardi falar. Então, vai ser top. E um abração pro Luan aí. Eu conheci o Luan lá dentro, lá num after que a gente fez da Expert XP. Um abração pra ele ali. E a gente tem que marcar uma live juntos, hein, Luan? Bora! Como é que eles operam? O que eles fazem? O que eles comem? Pois é exatamente isso que a gente vai responder nesse vídeo. Só que além de trazer para vocês um broker, nós trouxemos um dos maiores traders do Brasil. Um cara que operou no Pregão Viva Voz e hoje opera até hoje, além de vários outros negócios. Aliás, esse cara foi um dos idealizadores dos mini contratos aqui no Brasil. Então se você opera mini índice ou mini dólar, é culpa desse cara. Vem dar uma olhada nesse vídeo. Senhoras e senhores, traders, estamos de volta agora com um papo de profissional e eu tava com saudade de fazer esse programa, justamente porque nós trazemos os maiores profissionais de mercado de verdade para falar com você que está operando de casa, que está operando de algum escritório, que está começando essa jornada de day trade e quer literalmente ter uma visão de um profissional de mercado. Agora imagina de um profissional que deve ter ali, pelos meus cálculos, mais de 50 anos de experiência no mercado financeiro. Eu chutei baixo. Pô, acho que acabou a entrevista, né? Chamou de velho na Tá cara. me indo bem? Pô, aceitei o convite com gosto. Agora, infelizmente, eu lembrei que eu tenho um compromisso. Você começou jovem, Então licença. tá. Mas agora vocês já viram ele aqui, o nosso querido Roberto Lombardi, está há anos no mercado financeiro, entre outras coisas, entre ser trader, ele também é empresário, também é pai, também é avô, agora, recentemente. E aqui a gente vai trazer essas histórias de mercado e eu quero que você pare por um minuto e, assim como eu sou trader autônomo, fui por muito tempo dentro de um escritório que operávamos day trade, eu queria muito ter essa conversa com uma pessoa que é referência dentro do mercado financeiro, que começou lá no Pregão Viva Voz e que opera até hoje, ou não, ele vai contar depois. Mas, que tipo de pergunta você faria para uma pessoa com essa bagagem? São essas perguntas que nós vamos fazer aqui. A primeira é, pode perguntar qualquer coisa? Qualquer coisa. Então tá bom, a gente vai cavar fundo aqui, hein? Estou à disposição. Você já começou com esse negócio de idade, eu já estou meio com medo das perguntas. Tô querendo ir embora. Pronto. Roberto, Lombardi, gente, conta pra gente, quem é você? Resumidamente, assim, só para a pessoa saber quem tá aqui do meu lado. Olha, Roberto Lombardi de Barros. Eu comecei no mercado em 1987. Eu comprei um título de operador especial no primeiro leilão da recém-fundada BMF. A BMF era a Bolsa Mercantil de Futuros. Ela foi fundada em 1986 pela grande maioria das corretoras de Bovespa. Em 87, ela fez o primeiro leilão de títulos de operador especial. O que era um operador especial? Operador especial era um título que dava direito a uma pessoa física frequentar o pregão e operar para si. E como a BMF ela foi idealizada nos moldes da CME, Bolsa de Chicago, lá a figura do operador especial, lá era o scalper, era uma figura muito importante, dava muita liquidez. E a BMF copiou esse modelo do scalper e aqui no Brasil era o operador especial. Então eu participei do primeiro leilão e comprei um título de operador especial em 1987. Então você também não passou muito longe, né? Não são 50, mas são 40 anos de mercado. É bastante tempo. Então vocês podem observar que tem bagagem, tem experiência. E agora eu quero falar do seu comecinho, para a gente criar esse filme, essa cronologia. Começar em qualquer profissão é difícil, tenho plena convicção disso. Mas começar no mercado financeiro talvez tenha um adendo mais intenso ainda, mais difícil ainda. Agora, começar no mercado financeiro na década de 80, isso deve ser complexo. Sim. E agora, começar numa época em que teve uma pessoa que soltou um cheque meio sem fundo aí e quase quebrou o país. Como você fala pra gente? Como é que foi esse começo seu? E aí eu peguei exatamente esse momento, né? Era logo no início, né? Então, voltando um pouquinho à aquisição do título, só para contextualizar quando que eu comecei. Então, eu comprei esse título em 1987, só que
eu acompanhei o surgimento da BMF até um pouco antes dela nascer. Já haviam notícias, né, que a BMF ia ser fundada. Deixa eu falar. BMF, para quem não está acostumado, é a B3, só que só de contratos futuros, né? Lá atrás. Vamos dizer, naquela época você tinha a Bovespa Centenário, onde se negociavam ações e opções, e a BMF, Bolsa Mercantil de Futuros, ela foi fundada em 1986. Era uma bolsa, naquela época se falava em commodities, né? Hoje a gente usa o termo futuros, derivativos, mas naquela época se falava muito em commodities. Era uma bolsa de mercado. Esse câmera aí tá dando uma azedada, hein, pai? Meu amigo, o bicho tá dando um zoom na cara do cara, é esquisito, né? Bom, mas ó, é importante, ele falou ali sobre a criação, né, na época da B3, aí, que massa. E de contratos futuros, né, que hoje a gente chama basicamente de derivativos. E aí eu participei desse leilão em 87, e como eu comecei a fazer alguns cursos de introdução ao mercado, eu conhecia já algumas pessoas que trabalhavam na Bolsa. E com esse leilão eu perguntei, bacana esse leilão, interessante, eu quero participar. Mas você não era de mercado, você estava? Não era de mercado. Trabalhava em outro lugar? Na verdade, assim, eu trabalhava na Companhia Antártica Paulista na área de marketing. Na Antártica? Né? Trabalhei lá durante 2 anos, ainda estudando, ainda na faculdade. Que massa. Mas eu tinha meu avô, tinha envolvimento com o mercado de capitais. E eu era muito próximo do meu avô, eu almoçava com alguma frequência com meu avô e ele contava as histórias de mercado, então eu senti muito interesse em acompanhar. E quando surgiu a BMF, eu comecei a ler notícias sobre a fundação da BMF, sobre os contratos que iam ser operados na Bolsa, e fiquei muito interessado. É sempre o que eu conto. Naquela época, a BMF ia permitir que você comprasse sem ter dinheiro e você pudesse vender sem ter um ativo. Eu achava um negócio maravilhoso. Eu falei, isso aqui vai estourar. Né? Você pode comprar um negócio sem ter dinheiro, você pode vender alguma coisa que você não tem. Eu acho um mecanismo interessante. Comecei a me aprofundar. Aí, um pouco antes do leilão, como eu estava fazendo esses cursos de introdução ao mercado, que era uma noite no centro, eu peguei um professor lá e perguntei, olha, quanto é que você acha que vai sair esse título de operador especial nesse primeiro leilão? Ele falou, olha, a estimativa aqui da Bolsa é que vai ter demanda, tem muita gente nos consultando aqui, tem muito interesse, a gente acha que vai sair na faixa de uns 700 mil cruzados novos. Aí eu fiz minhas contas lá, falei, pô, dá para encarar. Quando é que vai ser o leilão? Mas lá, semana que vem. Aí eu liguei para uma corretora, me cadastrei, no dia lá, com uma mentirinha com o meu chefe na Antártica, né? Saí e fui acompanhar o leilão. Eram 5 títulos. Primeiro título, 2 milhões de cruzados novos. Um pouquinho a mais do que... Aquilo lá já deu uma desanimada. Segundo, 2 milhões e 30. Terceiro, 2 milhões e 50. Aí eu fechei os olhos e comprei o quarto por 2 milhões e alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa que me perguntam muito. Pô, mas tudo bem, cruzados novos, quanto era isso? Essa compra que eu fiz representavam, na época, 17 mil dólares. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, na época, eu comprei esse meu título, e depois eu carreguei, né, a minha vida inteira em bolsa. Eu comprei por 17 mil dólares. E paguei muito acima do que eu imaginava, porque me disseram que ia sair por 700 mil, saiu por 2 milhões. Aí eu precisei ir na bolsa no dia seguinte pedir para eles me parcelarem. Eu falei, aqui eu já tinha algum relacionamento. Eu falei, olha, eu fiz uma loucura, comprei o título, eu não tenho como pagar à vista. Vocês podem me ajudar? Eu falei, olha, nós vamos te ajudar, vamos dividir o título em 10 vezes e você vai nos pagando e vamos em frente. Mas você não vai poder começar a operar enquanto você não quitar o título. Que para mim foi ótimo, porque eu estava parcelando o título. Então o que eu fiz? Eu continuei na Antártica mais um ano. Eu comprei no meados de 87, fiquei na Antártica mais um ano, aluguei o título. E com o meu salário, as prestações, eu consegui pagar o título e fazer um caixinha para começar a operar. Então eu pisei no pregão no dia 2 de janeiro de 89. Cara, e aí depois a gente pode até explorar um pouquinho esse começo, mas eu só queria chegar que 6 meses depois a gente teria o evento do Naginats. Então tinha deixado a Antártica, tinha feito um investimento importante para mim, vamos dizer, mudado a minha vida profissional, e 6 meses depois a gente teve o evento do NAGE, que praticamente quebrou o mercado inteiro. Nós tivemos, eu não sei se vocês já têm a dimensão, mas a bolsa caiu à vista, né? Caiu 50% em uma semana, todo dia limite de baixa. Então abriu segunda-feira, limite de baixa. Terça-feira, limite de baixa. Você estava posicionado nisso? Eu vou contar um pouquinho. Eu estava posicionado em índice futuro. Certo. E no índice futuro a mesma coisa. Também abria limite de baixa 10%. Só que a BMF, ela teve que adotar um mecanismo, inclusive, para sobreviver. Todo mundo que estava vendido entregava 20% da posição todo dia para quem estava comprado. E ele então, por vendido. exemplo,
alguém que estava vendido em 100 contratos na segunda. Na terça-feira, abria vendido só em 80. E esses 20 dava liquidez para quem estava comprado, porque o mercado operou. Você imagina uma semana seguida de limite. Todos os dias 10% cai 10% cai, 10% cai, não tem negócio. Foi abrir o negócio. Cai e fecha. Depois de uma semana. Então, vamos dizer, ou você estava vendido, porque se você tivesse comprado, provavelmente você quebrava. E você estava dentro dessa operação posicionado? Eu estava posicionado para estar aqui, graças a Deus eu estava vendido. E foi algo que assim, eu conto, o começo não é muito difícil. E a gente sempre fala, quer dizer, que quem vai começar, quem está querendo, né, fazer suas primeiras operações, tome muito cuidado com o começo. Porque a chance de você errar, de você perder, no começo é muito maior depois de que você ganha experiência. E eu, quando comecei, também assim, nunca tinha frequentado pregão, não era de mercado. Você imagina a dificuldade minha no começo. Então eu frequentava o pregão, segunda-feira ganhava um pouquinho, terça ganhava mais um pouquinho, quarta, quinta já empatava, sexta eu devolvia todos os dias e ainda saía perdendo na semana. Isso acontecia com você também? Eu achei que era só com a gente, que os meros mortais aí, que ganha a semana inteira, chega na sexta, devolve. Mas olha, aconteceu muito. Aliás, tem semanas que acontece até hoje. Mas naquela... Isso aí, senhores, é muito a questão do, tá vendo que até naquela época já existia esse mundinho do day trade, porque isso aí é ser humano, senhores. O ser humano, ele fica ali, quando ele depende muito do interpretativo dele, depois que ele clicou, ele fica se enviesando para sair, para entrar, para sair de novo. Porque ele saiu e agora ele vai entrar de novo, entendeu? Então, isso aí é um viés humano. Não tem a ver com a estratégia que o cara tá usando. E o primeiro limitador que tu tem que quebrar é esse. Tu tem que atingir o momento de ter a consciência de que tu não sabe o que vai acontecer depois que tu clicou, que ninguém é Deus para saber o que se vai explodir uma bomba lá não sei aonde, para o mercado desabar ou subir, mas tu sabe tudo que tu fez até aquele momento e tu tem um plano bem definido. Quando eu digo um plano bem definido, é que tu não decide a tua operação, qual é o teu alvo, qual é a tua proteção no momento que tu tá operando. Tu decide antes do mercado abrir. Tu vê as condições do cenário macro, como ele está, se está mais direcional para lá, e tu vai definir o que tu vai fazer no dia. É claro que o ponto de entrada às vezes pode ser o melhor esperar um pouquinho nesse, ou pegar esse já de vereda, entendeu? Esse é o único detalhe que a gente fica esperando no dia, que é o ponto de entrada. O resto da direção e das gestões já tem que estar definido antes. Isto é onde tu consegue, sim, sair do mundinho do day trade e te botar numa caixa dos disciplinados. Só que essa caixa dos disciplinados vem literalmente quando tu tem a convicção da direção e da predominância dos fatores macro que podem empurrar aquilo lá. Porque tu não sabe se vai ficar empurrando até te dar todo o lucro, mas pelo menos tu sabe que é pra lá que tem que ser clicado. Igual ele falou ali, quebrou a bolsa de valores. Até um cachorro sabe que a bolsa ia cair, correto? Só que por que ele falou que tinha gente que quebrou comprado? Porque o cara ficou tentando, não, agora passou e fica tentando comprar, acabou, entendeu? Então é isso. Naquela época, assim, você não conhece, ainda não tem disciplina, e aí, durante os primeiros 3 meses, acontecia com muita frequência. Eu ganhava muito pequenininho, saía animado, e os dias que eu perdia muito mais do que eu ganhava. E aí a conta começou a não fechar. Eu, com 3 meses, eu quase liguei para o meu chefe na Antártica para pedir o treino de volta. Ah, é? Já estava com um crachá, mas não estava conseguindo? Não estava performando, não é que eu estava empatando, eu estava perdendo dinheiro. E não conseguia. E aí, assim, falei, puta, eu vou começar a estudar mais um pouco, vou me dar mais um tempo. E aí eu comecei a entender, e naquela época, né? Hoje talvez não se aplique tanto, você tem, vamos dizer, uma passagem de mercado à noite, tem muito impacto nos mercados lá de fora, né? Mas naquela época a gente operava um índice Bovespa, era o contrato que tinha maior liquidez. Ele operava das 9 a 1. Ele fazia, para você ter uma ideia, 150 mil contratos todo dia. Nossa, não é nada, é muito bom. Assim, então era um mercado muito concentrado, 150 mil do grande, né? Tá. Naquela época não tinham os minis. Então, fazia 150 mil das 9 a 1, e quem mandava nesse mercado eram as pessoas físicas, né? Então, você tinha
Naginar, Zé Milionário, Léo Cris, você tinha Zé Milionário. Samuel Branco. Então era um mercado comandado por pessoas físicas. Você tinha muito pouca participação de estrangeiro, a arbitragem era muito rara. As pessoas físicas, elas dominavam o mercado e tentavam, de alguma forma, fazer o mercado caminhar para cima ou para baixo. E o que era muito curioso naquela época é que quando o mercado passava muito próximo da máxima, a chance de abrir com um gap de alta no outro dia era muito alta. E quando ele passava na mínima, a chance de abrir com um gap de baixa também era muito alta. Acontecia sempre? Não. Mas acontecia, e eu comecei a estudar, acontecia em 75%, 80% do dia. Tem um padrão aí. Aí eu falei, vou fazer uma coisa, vou começar a fazer um girinho, e o dia que passar na máxima, eu vou sair comprado. O dia que passar na mínima, eu vou sair vendido. E aí, tô indo bem no giro, faço uma posiçãozinha, vou ter que correr um pouco mais de risco. Isso a gente acho que vai falar ao longo da nossa conversa. Por que fazer day trade, por que fazer posição. Isso é legal para vocês entenderem. É o mesmo racional de porque eu sempre digo para vocês que na gestão longa eu levo até 6h15 da tarde, tá? E que é justamente o máximo que dá para te levar ali com muitos lotes para te não ser zerado pro over, né? Para passar posicionado. Então, se eu quiser, eu posso pedir para a corretora dizer assim, ó, não, eu vou passar com esses lotes aí pro próximo dia. Aí ela me deixa até 6h30 da tarde, até 6h29 eu posso zerar. Mas às vezes não vale a pena, porque já aconteceu comigo, de eu deixar autorizado lá para eu passar posicionado direto, e aí 6h29 e 50 segundos eu fui clicar, a minha internet deu uma balançada, eu passei posicionado, entendeu? No outro dia, abriu a meu favor, mas foi uma pura coincidência. Poderia ter aberto 200 pontos contra e aí, entendeu? Então, mas esse é o mesmo racional que ele tá falando, que ele começou a ver que fecha na máxima, daí abre guepado para cima. O nosso racional de levar a gestão longa é que tu leva até, assim, ó, se tu tá a favor do mundo, o dólar tá caindo. Nesse momento que eu tô gravando isso aqui, eu tô vendido lá no dólar. Tá dando 20 e poucos pontos. Show de bola. Um dia que depois do pair veio bom, teve já um monte de treta durante o dia, mas a pressão é predominante do dólar. Porra, se eu tô vendido, eu vou levar até 6h15 da tarde hoje de novo. Mesma coisa que ele falando aqui, entendeu? E aí eu comecei a fazer essas operações. E no NAG, o que aconteceu? Era uma sexta-feira de junho. O mercado passou com 3% de baixa. Nossa. O que eu fiz? Falei, tem que fazer, você tem que se disciplinar e fazer. Mas é final de semana. Mas já caiu 3%. Não interessa. Se você definir uma estratégia, você tem que seguir. Falar, sexta-feira saí vendido para segunda. Aí no sábado me ligaram. Falou, Lombardi, não sei se você está sabendo, tem um boato muito forte que não teve uma liquidação de um cheque de sexta-feira. Então um cheque sem fundo aí numa liquidação. Já tá todo mundo comentando esse negócio aí. Não vai pegar bem, hein? Domingo o negócio... Olha o nível de... Senhores, isso aí é a variância que a gente chama. É a sorte que ele deu. Porque assim, sorte em modo Z, mas ele já tinha esse modus operandi. Todos os dias ele passava posicionado para quando fechava na máxima ou na mínima, para pegar o gap do outro dia. E aí depois no outro dia, se tivesse cenário, ele continuaria, senão ele zeraria a posição. Olha aí, ele por estar disciplinado, fazendo todo dia o mesmo racional, escolhendo a direção, pegando e ficando até o outro dia, ele conseguiu pegar a venda no dia que a bolsa do Rio de Janeiro se esvairiu. Olha isso, que loucura. Ganhou uma dimensão, todo mundo falando, ligado. Aí segunda-feira realmente devolveram um cheque do NAG. Porque ele se alavancava infinitamente, né? Exato. Fazia a Bolsa do Rio, deu muito crédito, ele fazia as operações de zero, né? Então você imagina hoje, você comprar uma ação hoje, que você vai ter que pagar em D2 ou receber em D2, ele fazia uma operação de zero. Então o que ele comprava, ele pagava em D3 na época, e a operação que ele vendia, que ele deveria receber em D3, ele antecipava para o D0 para pagar aquela compra que tinha sido feita há 3 dias. A alavancagem da alavancagem. Exato. Assim, lógico que isso não ia acabar bem, e além de extrapolar todos os limites, tinha muita posição dele que ele usava terceiros, né? E isso foi muito ruim, porque pegou muita posição dele em terceiros, especialmente no índice, que essas pessoas quebraram. E nunca mais voltaram para o mercado, porque perante a Bolsa a responsabilidade dessas operações é dele. Não dá para ele contar, não, peraí, essa operação aqui não era minha, era do fulano. Francamente, nunca vingaria uma justificativa dessa, e a Bolsa
executou todos esses comitês que tinham posições, quebraram e não honraram. Mas eu, vamos dizer, por disciplina, Dormiu vendido na dormi sexta? vendido na sexta e aí na segunda-feira 10% de baixa. Limite de baixa, ninguém Limite negocia. de baixa, eu como era o futuro, eu abri com 80% de posição na terça, porque a bolsa liquidou compulsoriamente posição vendida. Agora você imagina, né, você ganhar 50% num contrato derivativo. Puxa, alavancado. Quanto que está o índice hoje? Vamos botar aí 180 mil para facilitar. Então, imagina você vender o índice a 180 mil, uma semana depois você compra 90 mil. Né? Nada E mal, foi bom, o que né? aconteceu. Porque hoje você vende a 180 mil, a 199, 950, você já pôs mais. Já está rezando. Você está ali no trade, está fazendo as E operações. essa foi a sua primeira grande tacada foi aí. a primeira, assim, essa foi uma injeção de ânimo para mim. Conseguiu respirar? Eu, pensando em voltar para a Antártica, desisti, já estava começando a encaixar um pouquinho mais as operações ali do dia a dia do pregão, e aí, com esse ganho, animou. Caramba, deu um fôlego para respirar aí um pouco Deu um mais. fôlego para respirar. E aí, o que eu trago, assim, muito de aprendizado, é que você, quando se propõe a fazer uma coisa, você tem que fazer. Perfeito. Né? Senhores, Tem que- isso aqui é bem importante, ó. Engraçado, né? O que aconteceu comigo foi muito parecido com ele, óbvio, nas proporções bem menores, mas foi aquela que eu já mostrei em várias lives. Um dia que eu tava literalmente esperando o mercado abrir, comecei a olhar umas coisas na internet de besteira, vi uma notícia que era muito boa, tal, tava falando lá, tava dizendo que o cenário tava muito bom lá fora. Eu não entendia nada de macro. Eu só sabia que quando a bolsa subia muito forte lá fora, alguma coisa era boa, o dólar tenderia a cair aqui. Pois eu vendi na abertura do dólar, foi tipo ele ali, ó. Eu vendi, mas foi vender assim, tipo, vendi um lotinho. Depois eu vi que distorceu ali, eu vendi mais, eu vendi 20. Eu parei para não botar muito a mais. Eu vendi 20 e o mercado abriu e entrou em leilão a meu favor. Foi tipo isso que aconteceu com ele. Foi uma pura sorte, mas foi isso que me trouxe até aqui. Aí fez eu analisar tudo sobre o cenário macro para eu ser o que eu sou hoje agora, né? Graças a Deus. Porque foi o macro que me deu aquele trade. Quem entrou em leilão foi o dólar, mas o dólar só entrou em leilão por conta dos fatores extremamente otimistas naquela situação no macro, entendeu? Que faria, né, o dólar perder valor frente a todas as moedas do mundo inteiro. Foi o que aconteceu aqui. Você tem que se propor a fazer uma operação, faça e ter a disciplina dentro do seu objetivo de ganho e dentro do seu limite de perda. Mas tem que fazer. Eu podia não ter feito. Caiu muito, é sexta-feira, eu vou viajar, e aí provavelmente a gente não estaria nem conversando hoje. Perfeito. E essa é uma das coisas mais preciosas que eu entendo dentro do mercado financeiro. Você se propõe a fazer uma coisa e faça ela. Isso gera uma confiança em você mesmo, né? Tanto para entrar quanto para sair de uma operação também, né? Exato. Porque palavra-chave para o trader é disciplina. Perfeito. Né? O grande risco qual é? É você ganhar pouco e quando você perde muito. E como é que você dosa? Com disciplina, com stop, né? Com tentar alongar o ganho. É disciplina. Se você não tem disciplina nem para seguir aquilo que você se propõe do ponto de vista de procedimento, vou fazer todo dia abertura, vou me preparar, vou ler as notícias, vou entender o que o mercado está. Se você se propõe a fazer uma coisa e não faz, sua confiança naturalmente vai baixando. e você está indisciplinado. Então, quando você tiver uma posição ruim e você tinha um stop programado, a chance de você não respeitar é altíssima. Compartilho totalmente. E nessa época, então, você está operando sozinho, só para você, só com o seu dinheiro, até então? Eu sempre operei só para mim. Assim, Ok. nunca fiz gestão de recursos de terceiro. Então, eu sempre, desde o início, as minhas operações são sempre minhas. O que eu tive depois, mais à frente, ao longo da corretora, da Interfloat, foi várias parcerias com clientes. Mas, assim, as minhas operações são sempre minhas, desde a largada até hoje. Perfeito. E você estava sozinho, tinha só o seu crachá lá de operador. E como é que era lá dentro do pregão? O pessoal vai ver um vídeo aí que a gente vai colocar, só para ter uma ideia daquela gritaria que era lá dentro, aquela maluquice. Não saiu de um quebra-pau aqui, não? Não. É tranquilo aqui dentro. Pode ficar tranquilo que aqui não sai quebra-pau nenhum.
pouco de insalubridade, mas um pouco de confiança também, que a gente vai falar daqui a pouco também. Pode ficar tranquilo que nós É uma saímos pau no gritaria. teto. E você com o seu 1,80m, 1,83m, tinha os caras maiores, tinha os menores ali, Cara bem maior, com bem uma mais voz forte. muito mais grave, chegava lá no meio da roda, começava a gritaria. Aham. Como é que você identificava que tinha uma oportunidade de um ganho pequeno? Porque, até onde eu estou entendendo, você não comprava hoje para vender semana que vem. Era scalper ali dentro do pregão Viva Voz. Então, você tomava um contrato de dólar aqui a 1,85 e saía aqui a 86 com outro operador. As operações assim eram day trade puro. Eu diria que não é que a gente ficava de um dia para o outro. A gente não ficava, às vezes, com a posição Minutos. Tá? Sim, era o giro. E aí, qual era a grande vantagem competitiva do pregão, né? Que você hoje no eletrônico você não tem. Você tem um book no eletrônico, né, que ali é 10 com 11, você está ali monitorando e tal, vem alguma ordem, compra 11, a 12, a 13, a 14 e vira comprador a 15. Você não teve condições de fazer absolutamente nada. Você queria comprar 11 e já é 15 comprador. No pregão, a gente tem uma vantagem, eu diria que uma vantagem competitiva para nós foi fundamental. Front run, viu, cara? Era agilidade para poder tomar a decisão. Então eu estava competindo com quem? Com um cliente que estava à distância, que estava na mesa, que precisava passar ordem para o operador na mesa, que passava ordem para o operador de pregão, tinha que executar, devolver a informação e confirmar com o cliente. Isso levava a ter, num mercado extremamente dinâmico, é natural que as ordens, às vezes, elas tivessem um pedágio de preço. Eu estava ali olhando, tomava a decisão e executava. Falei, putz, vai subir, comprei, não preciso passar ordem para ninguém. Então a gente tinha uma vantagem competitiva no pregão de agilidade, que era muito importante. E foi muito importante enquanto nós operamos pregão Viva Voz. Imagina, Então a gente tinha uma vantagem muito adicional, vamos dizer, ao eletrônico de hoje. Quando algum operador tomava a 10 de um lado, sobravam algumas vendas a 10 do outro. Quando alguém vendia ou comprava, você, putz, vamos comprar. Você sempre conseguia tentar buscar alguma coisa. Dava tempo. Alguém falou mais baixo, mais afastado. O operador, você imagina, tem 10 operadores vendendo. O cara vai comprar e não consegue fechar os 10 ao mesmo tempo. Então a gente sempre tinha essa agilidade para tentar administrar as ofertas e fazer com que a gente pudesse aproveitar alguns lotes que sobravam do ponto de vista de tendência. Isso foi muito importante para nós do ponto de vista competitivo. Para quem está assistindo em casa, tem uma ferramenta dentro do Profit que chama Times in Trades, que é onde as ordens executadas passam. Então, se eu fizer uma compra ou uma venda, vai passar obrigatoriamente por ali. A gente consegue ver os preços passando. Na época daquela gritaria lá, quando você dava um fechado, era como se estivesse indo para essa ferramenta. Fechamos o contrato. E por essa ferramenta a gente consegue ler o fluxo. Então, eventualmente tem, sei lá, XP comprando, BTG comprando, Genial comprando, Bradesco comprando. Fala, pô, tá todo mundo comprando, o preço tá deslocando. No pregão Viva Voz, naquela roda, um cara relevante começou a comprar, alguém que era de uma corretora grande, chegou na roda, tá falando mais alto. Exato. Você sentia esse clima aí também? O que, na verdade, assim, a nossa profissão era essa, era antecipar o movimento. E como é que você poderia antecipar o movimento? Tendo uma visão do cenário, lógico, né? Vamos dizer, macro sobre tendência, mas a tendência para nós importava menos, porque eu não vou comprar hoje para vender amanhã, para vender daqui uma semana. Eu quero aproveitar aquele momento. E a verdade é a seguinte, no trade, quando você faz uma posição, você nunca vai ter certeza para que lado vai. Né? Você pode até falar, pô, agora eu vou comprar. E o mercado pode no dia subir 10%. Mas se você comprar na próxima hora, cair 2%, pode ser que esteja fora do mercado. Não é então, Deus. Você fez uma posição de compra ou de venda, você nunca sabe qual é o próximo movimento. E você também não sabe o que vai acontecer mais à frente. Então, a gente tinha essa habilidade de tentar prever um movimento curto, fazer uma posição, e isso que era muito bom no pregão. Você errava, você caía fora o quanto antes. Né? Eu até brinco muito, o errou, cai fora. Porque o pregão nos propiciar essa oportunidade. Você comprou a 10, putz, não foi, você já batia a 9, é 9 vendedor, bate a 8, cai fora. Exato. O pregão te ajudava a fazer isso, né? E quando a gente tinha uma posição boa, o desafio era tentar alongar um pouquinho, porque o trader é sempre muito ansioso. Isso é verdade. Você sabe disso. A gente compra a 10 e já quer vender a 11.
compra 11 quer vender a 12. Mas o prejuízo acaba segurando um Uma pouco vez mais. você comprar 10, comprar 8, comprar 6, comprar 5, 4, você é muito corajoso na perda. E às vezes no ganho você tem menos coragem, né? E até hoje é assim no pregão eletrônico, né? Eu sei, putz. Lombardi, tem um vídeo, depois a gente vai comentar sobre ele, é um vídeo de 40 segundos seu, que eu mando pra todo mundo, eu publico em todo lugar, falo pra todo mundo, é um vídeo de 40 segundos que você fala assim, nunca se baseie no que supostamente possa acontecer, reaja aos fatos na medida que eles acontecem. Exatamente. É isso. Depois eu quero que você comenta sobre isso, que você dá alguns treinamentos também pros operadores, mas antes disso, vou chamar um outro convidado aqui, ó, o Ricardo Mota, que também foi operador do Pregão Viva Voz, Muito bom. parceiro aqui, os dois. Pessoal, o Ricardo Mota trabalha aqui na Genial também, nas mesas de operações, é um broker institucional aqui também da Genial, e olha que combinação aqui, a gente tem um trader aqui que está há anos, há décadas, né? Não há 5 décadas, mas está há muito tempo Chamou de operando velho. no pregão, operou no pregão e também como pessoa física, e agora é um broker institucional. Em que lugar que vocês têm essa oportunidade aqui? Então, presta atenção. Lombardi, Jesus. vocês faziam Presta alguma atenção. dobradinha lá? Chegaram a operar junto ou foram momentos diferentes? Acho que são. É importante, senhor. Deixa o teu like aqui e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Isso é bem válido para eu trazer mais conteúdos como esse aqui e pra gente ir discutindo assim, ó. Porque o importante de estar assistindo isso aqui é que eu tô aqui tentando captar qualquer coisa que eu consiga usar de exemplo para te melhorar operacionalmente falando, entendeu? Então, o mais importante é a gente vivenciar isso aqui Vamos juntos. dizer, focos diferentes. Perfeito. Né? Eu, especialmente no meu começo, E deixa o teu comentário aí se tu gosta desses vídeos, se gostou desse do Lombardi. Já conhecia o Lombardi? Bota, conhecia. Não conhecia. Só bota ali que isso é bem válido. A gente interagir juntos aqui. então eu frequentava o pregão, operava para mim e tinha essa agilidade de tomar decisão e executar. Você era o... Né? Mais à frente, que é o cenário de hoje, eu utilizo algumas corretoras para operar, mas eu gosto muito de executar. Então eu mesmo certo. executo. Então eu uso a estrutura das corretoras para a plataforma, para o suporte, mas a execução eu tenho, além de gostar, eu acho que é um vício meu também. Né? Não é para esconder operação, não. Você não usa para esconder operação. Não, Volume. Então, eu não opero numa corretora só, eu opero em algumas. Então, eu uso. Tá certo. Porque, às vezes, a gente tem umas posições aí um pouquinho Meio maiores, exageradas. Calculem o tamanho. completamente fora da curva. Então, é bom, você compra numa corretora, vende na outra, tenta administrar um pouquinho. Então, a corretora é muito boa para esse gerenciamento, vamos dizer, da tua operação, do ponto de vista de tentar não aparecer muito. Mas eu também gosto muito de executar. E, Mota, na época que você ficava lá também no pregão, você não ficava literalmente fazendo as operações, você ficava... Eu ficava na mesa, né? Legal. Eu sempre fiquei na mesa. O que acontecia é justamente o que o Lombardi está falando. Como você fica na mesa, é um outro mercado. Eu sempre operei DI minha vida toda, só que eu sempre ficava... DI, só explica o pessoal, é o maior mercado aqui, né, de juros do Brasil. É a taxa de gigantesco. juros futuras do Brasil. Você tem desde um mês até janeiro 40. É um mercado de banco gigantesco, tá? Então, o que acontecia? Era esse caso. Tinha um pregão lá embaixo, você ficava no telefone com o operador e você ficava com outro... Eu ficava com 2 telefones, um com o cliente e o outro telefone aqui com o operador lá embaixo. Então, o cliente me dava a ordem, compra 100 no DI. Compra 100 no DI. Então, esse é o delay que o Lombardi falou que Legal. a vantagem de quem está no pregão Competitivo. executava direto. Então, eu tinha que escutar a ordem, mandar a ordem, voltar, ele confirmar lá no pregão, aqui, tentar fechar, e ele me confirmar e eu confirmar para o cliente. Então, assim, eu tinha uma visão que mais ou menos era isso. Eu via a tela, você tinha a cotação, que não era tão perfeita como é hoje, porque como você tinha o mercado Viva Voz, a tela era só um parâmetro, o que valia era o Viva Voz. Então, às vezes, você compra a 15 e lá embaixo estava outro preço. Você estava ouvindo o operador cantar o mercado para você, você não tinha uma tela parcial. Cara, ele ficava gritando os preços ali, ó, 16 com 16 E às vezes o cara tava viajando, às vezes tá 17, não, onde você está? O cara estava na roda do dólar operando no índice. Está 17 com 18, toma 18, pô, peraí, 21 agora. Então, o que eu gostava, onde eu conheci o Lombardi, eu descia, por mais que eu ficava na mesa, várias vezes, como as corretoras eram no centro antigamente, eu descia em momentos para ver o pregão, para conhecer. Isso eu acho importante, quando você opera um mercado, você conhecer ele, como executado. Total. Então eu descia, eu ficava do lado da roda do DI, com um crachá de visitante, né?
e vendo como que era executada a minha ordem. Porque às vezes você exige do operador uma execução que não era viável. Eu falei, toma 100, eu quero 100. Não é. Toma 1000, às vezes tinha oferta firme. Sim. Então, apesar de estar na mesa, né, executando assim, eu sempre tive esse contato, mas nunca operei no pregão. Nunca tive essa... Mas você passava as ordens lá, o pessoal executava, voltava Sim. com você. E eu ficava com o cliente na mesa e dava as ordens para o meu operador devolvia e eu confirmava. Era spread pra lá, spread pra cá, a torta direita. E você tinha que escutar direito, aqui, ó, toma aqui, não sei o que. Tinha cliente que às vezes comigo, tinha um carioca, eu não vou falar o nome. Não, o cara tem bastante. O carioca é difícil, a gente fica ir no mercado nervoso, o cara só acha que não. Eu falei, oi, se eu falasse oi, ele desligava. Puxa vida. Ele falou, ó, um oi que você falar, se eu não entender a ordem, desliga, eu vou para outra corretora. Nossa Tinha Senhora. que ser rápido. E às vezes eu estava trabalhando numa corretora, você sentar na mesa, o dono da corretora estava do teu lado. Ele falou, tá operando com o cara todo? Aí eu, oi, ele desligava, eu ficava ainda na linha um pouquinho, tá bom, vai dar um tempinho? Tá bom, desligou. Desligou, vai dar só um tempinho, não falava que era o meu erro, né? Imagina. Mas tinha essas artimanhas. Né? Perfeito. Então, olha que composição legal aqui, pessoal. Então, o Lombardi, ele ficava lá operando para ele, né? O scalper pegando esses spreads, essas oportunidades. E o Mota, ele trabalhava para uma instituição que ficava na mesa de operações, ele recebia essa demanda, passava a demanda para os operadores. E esses operadores eram contratados também da corretora? Porque Sim. ele era independente, o Lombardi era independente, você estava dentro de uma estrutura e a corretora tinha os scalpers lá dentro? Cada corretora, os scalpers, você fala scalper porque é uma pessoa física operando. Ok. Independente da corretora. Tá, perfeito. Nossos operadores eram operadores porque cada corretora tinha X operadores. Maravilha. Tinham direitos, você comprava a carta, tinha, sei lá, 7 operadores. Aí você dividia 3 no DI, 2 no dólar, 1 no... Como chama lá? O segundo, na época. eu vi isso em livro, né? Tinha ouro pesado também, né? Ouro era bem... Tinha ouro, né? Aí então o que acontecia? Cada um ficava lá, os operadores, você ficava dando ordem para esses operadores. Você tinha uma caixinha, às vezes, porque o operador era preço de ouro. Sim. Os operadores bons, você tinha aquele operador que você dava ordem, o cara fechava. Dava um jeito. Agora aqueles mais que ficavam fora da roda, aquele tchado, eu não comprei nada, patrão. Só comprava se tivesse errado. Aí quando já se comprou, já era venda. Aí já era fácil. Imagina. Então, assim, às vezes você tinha caixinha, você tinha um operador de pregão bom, você tinha um cara que ficava na caixinha com esse operador e pegava a ordem da mesa inteira. Caramba. Então, imagina assim, um operador operava para 10 clientes. Então, ficava um cara na mesa com o telefone aqui, escutando a mesa toda, o cara falou, toma 100 no DI para mim. Bate Duque, toma terno. E o cara ficando a ordem aqui e tinha que ficar anotando. Caramba. Vocês vão ver que daqui a pouco vai entrar uma outra pessoa aqui para falar junto com a gente. Então, temos aqui um cara da mesa de operações, um cara scalper. E depois vai entrar um outro convidado aqui também, que passou por uma jornada bem bacana, que ele anotava essas boletas que o pessoal fazia. E depois ele foi operador também. E aí tem uma jornada bacana. Agora, Lombardi, uma curiosidade. Vamos imaginar uma corretora grande na época. Gradual era grande? Era grande. Era grande. Tinha uma maior na época? A Link era bem grande. A Link talvez fosse a maior corretora. Então, imagina a seguinte situação, você é scalper, e aí chegava 2 operadores da Link, da Gradual, gritando que queriam comprar dólar. Como é que era o Lombardi vendo essa cena ali? Sim. É que a roda, tinha a de índice, por exemplo, ou a de dólar, tinha momentos que tinha 500 operadores. Então, na verdade, você ia muito na pregoação do preço, Certo. independente de quem era a corretora. Entendi. Lógico que tinha alguns operadores que você usava meio como uma referência. Putz, aquele operador daquela corretora, quando começa a comprar, o mercado normalmente sobe. O cara tem lote, né? Tem Você sabe que ele lote, tem o cara lote. tem volume, provavelmente opera um cliente importante. E aquele ali, então, tinha alguns que a gente já mapeava. Então, quando ele começava a fazer uma posição, a gente procurava em junho. Percepção. Mas nunca, assim, era muita corretora, muito operador, a gente olhava o todo, Perfeito. nunca olhava uma corretora individualmente. Maravilha. Excelente. Conseguia ter esse mapeamento. Mapeamento, exato, porque era muita gente. Eu imagino. Então, a Link, quando vinha com vários operadores, mas estava toda distribuída numa roda que era muito grande. E essa roda se movimentava também. Naquela época não precisava de academia, né? Você fazia força ali. Você imagina horas e horas ali, a roda indo para um lado, para o outro, você tendo que se movimentar, uma roda grande. Você queria comprar um lote que estava lá na ponta, você precisava se deslocar, confirmar.
Porque às vezes era assim, você fechava, o cara via, mas não confirmava, o mercado subia, você tinha comprado, o cara não confirmava. Aí você tinha que ir lá buscar, pô, meu amigo, e aí, fechei com você, tá fechado? Não tá? Era Aí eles, não, tá fechado, anotei aqui e tal. Mas então era algo muito físico, né, Luan? Tanto que na história do pregão da BMF, nós tivemos... Senhores, isso aí é bem importante, que ele tinha falado ali antes sobre... a gente tinha uma percepção ali, porque o cara comprava, era muita coisa. Então, isso aí veio lá daquele mundo, por exemplo, desse mundo operacional dele, ele conseguia saber, tipo, por exemplo, o fulano de tal comprava, quando ele comprava ele tinha muito peso, então ele puxava mais o mercado, tal, ele tinha mais lote. Hoje, senhores, todo gestor, ele tem os operadores dele, eles têm todas as bandeiras sobre coisa. Então, assim, essa Nárnia que eu digo que o cara, acha que vai... Não, porque o cara tá pela bandeira X, bate não sei na Y, não sei o que, é tudo o cara criando na própria cabeça. Se o cara usasse esse tipo de esforço, né, para tentar adivinhar qual a bandeira que o cara tá, o que gera movimento, o que não gera, se o cara tivesse lido o macro, que o direcional era para aquele lado, ele teria evitado anos da vida estudando um negócio que não tem como ele saber. Porque tu saber que o Federal Reserve vai precisar, vamos dizer, aumentar os juros, e isso vai gerar uma pressão de alta para dólar, isso tu acabou de aprender aqui, e quando isso acontecer, o dólar vai subir. Show! Agora, se é o BTG, se é a Tully, se é a UBS, se é não sei quem que vai comprar porque eu estou manipulando aqui, eles estão manipulando o preço. Meu amigo. Isso aí é a velha historinha do mundinho do day trade, entende? Então sempre te tira da... Quando tu vê que isso aí tá te sugando, tu... Opa, segurou, verdade. É mais fácil eu saber o motivador que os gestores vão precisar se posicionar do que eu tentar descobrir como que eles estão se posicionando, entendeu? É mais fácil tu entender, porra. Se ele não comprar dólar aqui para se proteger, ele vai perder o emprego dele. Show de bola. Então eu vou comprar o meu dólar aqui, esperar o tio subir. Foi o que aconteceu hoje. Hoje o pair saiu fraco, vendi dólar lá no começo, veio mais fraco ainda, e ainda tá lá na posição. Vai andar ao infinito ou vai voltar no stop gain? Não sabemos. A gente não é Deus. A gente só leva. É isso, leva pra vida essas coisas. Não sei Bovespa, porque eu frequentei muito pouco Bovespa. Mas no pregão de BMF nós tivemos pouquíssimas mulheres. Então, se tem uma profissão assim que claramente era um desafio muito grande, porque era Como é que a mulher vai operar lá no... É suado, né? Não, machucado, perdia a gravata, rasgava, perdia o sapato. Você tinha uma roupa especial, um sapato mais velho, uma coisa para entrar no pregão. No pregão, era muito físico. No final do pregão, você olhava assim no chão, tinha sapato, gravata, telefone. E a gravata, assim, um negócio interessante. Quando a gente opera para si próprio, a gente tem, assim, vamos dizer, algumas coisas que... Pois a gravata dá sorte. Né? Então você foi lá no pregão com uma gravata num dia e ganhou dinheiro. Puta, eu todo dia. Né? Então no dia seguinte você está com essa gravata, você opera com essa gravata até ela não ter mais tecido. Né? Imagina, até alguém tirar ela. Até alguém tirar ela. Vou levar uma naba, né? Eu falei, essa gravata aqui não dá sorte. O Mota me contou a história também que nessa loucura do empurra-empurra, saíam às vezes do salão ali principal e iam pra praça. Só uma curiosidade para quem quiser ir visitar, a B3 agora tem um museu lá no segundo andar, é bem bacana o lugar, eles fazem uma simulação, uma narração, é só agendar um horário e visitar a B3, é super legal esse lugar. E esse lugar ficavam 500 pessoas, 700 pessoas ali, gritando. Você tem tanto vários ambientes de visitação na antiga BMF, que é na Praça Antônio Prado, você tem um museu da Bovespa na 15 de novembro. Perfeito. Então, assim, realmente vale a pena, tem muita história registrada, especialmente o Museu da Bovespa. Assim, é fantástica a visita, é uma visita inclusive interativa, vale muito a pena, e eu acho, se não me engano, que está aberto aos sábados também. Legal. Eu fui lá com os operadores macro nesse final do ano passado, foi muito legal mesmo. Bacana, leva os programa legal. Gratuito, né? Gratuito, exato. Vai ver as fotos do Lombardi lá. Vai achar. Inclusive parece que tem um cofrinho lá, quando visitar lá, precisa deixar o Lombardi deu direto o Pix para minha conta. Mota, obrigado. Eu pedi 2 minutinhos para ele, já estamos aqui há 10 minutos. Obrigado. Valeu. Muito bom. Valeu. E recebemos o nosso terceiro visitante, mas agora eu quero fazer uma pergunta que tenho certeza que muita gente aí de casa está fazendo. Você ainda opera?
Opero todo dia. Não sei que esteja viajando, assim, mas opero todos os dias. Eu faço a abertura sempre às 9 horas dos derivativos. Quando você faz a abertura, você está sentado para pegar a abertura. Estou sentado numa plataforma Preparado. aberta e eu opero mais dólar. Gosto de acompanhar juros, DI, índice. Também opero alguns papéis, mas os papéis só às 10 horas, né? Então, toda manhã eu estou preparado para operar dólar, estou aberto e vou fazer um girinho na abertura. Então, normalmente eu opero a abertura dos derivativos, pego a abertura de Bovespa, os indicadores lá de fora, que são sempre muito importantes, né? CPI, Que variam do horário das 9h30 ou 10h30, dependendo do horário de verão. Aí eu fico até umas 10h30, 11 horas eu mesmo operando. Então eu faço toda a gestão do trading e das posições e a partir de umas 11h30, meio-dia, eu começo a me desligar e aí eu começo a olhar um pouco as outras caixinhas também. Eu tenho uma equipezinha pequena, né? Então, por exemplo, agora eu estou conversando com você, nós estamos no horário de mercado. Eu estou com posição em aberto, mas eu não estou olhando, eles estão administrando. É isso que eu ia perguntar, você está posicionado agora. Estou posicionado agora. E a equipe está fazendo essa gestão ali. Está fazendo a gestão, então tem posição nos derivativos e em bolsa, e eles têm os objetivos e os stops. Então, se bater o objetivo, vai zerar, se der o stop, zera também, e a gente já tem uma orientação se vai passar comprado ou vendido, e se não bater nem o stop nem o objetivo, ou a gente passa ou a gente zera. Já estão orientados, então eu estou conversando com você aqui tranquilo, não precisa... Ó, tá vendo? Que ele tá posicionado. Olha, isso aí é legal, Sérgio, tá? Tu viu ele falando lá no começo, né? Ele olhava o macro, tal, não sei o que, para poder escolher a posição. E agora ele tá falando que ele tá posicionado. Se não bater nem o alvo e nem o stop, aí ele resolve se ele vai passar posicionado ou se ele zera. Entendeu? Parece que é nós. Parece que ele é um operador macro, um general do macro, não é? Ele é o mesmo conceito que a gente usa, entendeu? Quando tu começa a operar maior, senhores, tu vê que todos os caras que operavam maior, que são os deuses do mercado, todos eles só clicam maior até hoje, sabe por quê? Por causa que eles entendem sobre o cenário e eles fazem posições para aproveitar aquele cenário. Se ele fez um giro no começo ou não, não é com isso que ele ganha o dinheiro grosso. É o dinheiro da posição direcional do macro que ele pega a direção da queda do dólar, da alta da bolsa e assim por diante, entendeu? Viu? Eu nem sabia que ele ia falar isso aqui, ó. Eu te falei aquela hora que eu tô posicionado ali no dólar e tá indo. E pra mim já tem o alvo, tem a proteção. Se não pegar nenhum dos dois, 6,15 zera. É isso, ó. Mesma coisa que ele faz aqui, ó. Se vier alguma novidade, eu não preciso... Você está aceitando o currículo lá? Legal. E você falou que tem algumas pessoas numa equipe, são traders que estão gerindo essa... Tem uma bagagem de trading muito grande, mas assim, essa equipe eu trago inclusive da Interfloat, da época da corretora que está comigo há muitos anos. Então conhece muito o meu perfil, sabe como é que eu me comporto operando. Eu tenho muita facilidade de transmitir as ordens e mesmo às vezes quando acontecem alguns movimentos importantes, eles sabem como eu administraria essas posições. Maravilha. Então fico muito tranquilo, mas são meus funcionários desde a época da Interfloat. Que legal, que legal. E já que a gente entrou nesse tema, nós comentamos aqui um pouquinho sobre essa experiência do pregão Viva Voz, você ficou ali operando por muito tempo. É ótimo para botar funcionário para olhar. Como é que foi essa evolução? Lombardi foi assumindo alguns spreads ali, foi ganhando um pouquinho, fazendo um pouco de dinheiro, operando mais ativos, de repente ia para o índice, ia para o dólar. Como é que foi essa evolução? Lombardi foi puxando outras pessoas para junto dele? Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, eu comprei o título em 87, fui para o mercado em 89. Em 92, eu já tinha um relacionamento muito bom no pregão, já estava há 3 anos lá. A gente frequenta todos os dias, fecha negócio com todo mundo a todo momento. Então, fui construindo boas amizades, tinha um relacionamento muito bom no pregão. E aí, um amigo que era corretor, né, que frequentava o pregão, ele tinha um título de corretora. E ele também frequentava o pregão, operava para ele. Estava cansado do título de corretora e ele queria comprar um título de operador especial e vender o título da corretora. E aí eu tinha um amigo que queria vender o título de operador especial e eu tinha interesse em comprar a corretora. Porque eu idealizava em algum momento ter uma corretora. E a corretora te dava 10 crachás, hein? Então a corretora, ela dava na época vários... No caso da BMF, era um título patrimonial mais amplo, que dava vários acessos ao pregão e vários acessos às plataformas eletrônicas. Na Bovespa, você tinha um título patrimonial, ele era menor, e aí dava cada título patrimonial, que era muito mais barato
que um título patrimonial da BMF, cada título patrimonial dava 4 acessos à plataforma eletrônica e 2 ao pregão. Na Bolsa, na BMF, um título patrimonial dava muito mais acesso, mas era um título, não tinha esse fatiamento. Perfeito. Aí eu tinha muito desejo de ser corretor, eu tinha uns planos assim, de operar cliente, de, vamos dizer, construir um business que fosse além das minhas operações só individualizadas. Né? Porque era algo que eu estava muito satisfeito, estava ganhando dinheiro, mas eu tinha essa visão de construir algo maior e tinha muito desejo de comprar um tipo de corretora. Aí surgiu essa oportunidade para mim. Aí eu comprei do Fernando Maxud, que era um dos sócios da corretora Líder. Ele falou com os sócios dele, venderam a Líder para mim, eu comprei o título de corretora e consegui fazer uma transação para ele comprar um título de operador especial. E aí eu comecei uma transição minha de operador especial para corretor. E aí a corretora chamava Interfloat. Que legal. Então você começou a ser um negócio um pouco maior. Antes era só o Lombardi, virou a corretora. E aí você começou a acoplar pessoas ali também para poder operar? Então, no primeiro momento, quando eu comprei a corretora, até teve constituição, né, de todos os procedimentos legais para você poder abrir a corretora. E a minha visão era fazer um pouco o que as outras corretoras faziam, né? Mas eu tive muita dificuldade, né? Assim, era um mercado pequeno, muito disputado, com corretoras muito tradicionais já, além das corretoras de banco, né? Então, assim... E na época, pessoa física participava muito pouco desse mercado, era, assim, né? Residual, a gente tinha muito pouco... Quer dizer, você tinha grandes clientes pessoa física, foram aqueles que eu comentei com você. Então, você tinha uma quantidade de grandes clientes, mas um número muito pequeno. Era um número que, assim, não era suficiente para viabilizar várias corretoras que existiam no mercado. Então, as corretoras precisavam buscar um cliente, né, os bancos, os institucionais, as pessoas jurídicas, os fundos. E eu tentei entrar nesse segmento, mas tinha muita dificuldade, por 2 motivos. Primeiro, porque era muito concorrido e eu era uma corretora nova, pouca gente conhecia, tinha muito pouca estrutura. E depois havia uma certa incompatibilidade também com o meu operacional. Porque como eu operava muito para mim, também era algo que, para ter cliente, sempre poderia ter potencialmente um conflito. Então, eu não consegui deslanchar a Interfloat nesse modelo tradicional. E aí eu falei, não, espera um pouquinho, pô, eu tenho um modelo aqui, que opera para mim. Eu vou começar a trazer traders, pessoas que operam para si, eu vou prover o acesso, a infraestrutura, dar limite, tentar fazer alguma parceria e vou começar a agregar essas pessoas que querem operar para si, mas que são pessoas físicas. E aí a coisa começou a engrenar. Tinha muito operador de pregão que eu já conhecia, já tinha muito tempo de corretora, queria uma oportunidade para operar para si, e, por exemplo, a BMF e a Bovespa permitiam, que era o que a gente chamava, não do agente autônomo atual, né? Mas a gente falava autônomo, era um operador que não era scalper, usava um título de uma corretora, descia para o pregão e operava para si. Então, através do crachá de uma corretora. Ele emprestava ali, assim? Tinham vários modelos, eu tive vários modelos, né? Então, ele podia pagar corretagem, podia pagar um fixo, podia ser corretagem variável. Eu tive um modelo também que eu, inclusive, era sócio de algumas operações. Então, o cliente operava, ele tinha um resultado, a gente ou dividia, ou eu ficava com 30% no final do mês. Eu desenvolvia, assim, muita flexibilidade para agregar esse perfil de clientes que queria operar para si e ninguém dava oportunidade para ele começar. Eu dei. Usa a imaginação aí, você que está em casa. Imagina hoje que na Genial, você é um cliente que opera bem. Genial fala assim, cara, vem aqui operar com a gente, vem aqui operar, de repente, um patrimônio grande e a gente divide aí no final. Na época era permitido, isso era muito mais flexível, né? Quer dizer, o cliente frequentava o pregão, usava o crachá da corretora, ele operava para si, as operações eram todas especificadas em nome dele. Perfeito. Então eu dava o limite, dava o acesso e eu tinha vários modelos comerciais de acordo, né? Então, para quem estava começando, eu dava sempre o incentivo de uma corretagem menor, aqueles que tinham um padrão melhor, né, de volume, eu tentava cobrar um pouquinho mais, e tinha muita flexibilidade. E aí eu tive a vantagem, porque só eu tinha esse modelo. Assim, a maioria das corretoras, eu diria que quase a totalidade, ninguém queria atender esse cliente, né? Tinham visão que era muito risco, dava muito trabalho, mas acho que assim, a principal preocupação das corretoras tradicionais era o risco, que representava alguém estar lá no pregão e operando meio sem acompanhamento, né? Porque era um pregão viva voz. Hoje você tem todos os sistemas de monitoramento, a ordem e os limites são acompanhados online. Você imagina, Luan, no pregão viva voz, você fazer essa gestão de risco. Na verdade, era impossível. A pessoa, se ela quisesse, ela se alavancava infinitamente, podia quebrar a corretora. Podia. Então, vamos dizer, eu diria, isso eu atribuo muito ao momento, né? Tem momentos que você conta com a sorte, né, de
de ter um momento que você podia confiar muito nas pessoas, nos operadores, o mercado era muito diferente, era um mercado que estava começando, né? Então, e eu conhecia todos os clientes que vieram para o pregão e para as nossas salas de negociação no futuro, eu conhecia a grande maioria. Então, ou trabalharam comigo no pregão, ou eu não colocava ninguém lá que eu não tivesse conversado, que eu não entendesse um pouco a visão. Se viesse com uma história muito esquisita, eu ou não dava condição de acesso, ou a gente era muito restritivo. Exatamente. Uma coisa que a gente estava conversando lá nos bastidores, é que no mercado financeiro, o Lombardi falou que ele ia na base da confiança, porque esse cara estava operando em nome da corretora. E talvez não é muito familiar para todo mundo que está em casa, mas aqui atrás, onde vocês estão vendo, tem uma área de risco aqui gigante. Por quê? Nós, como corretora, temos que controlar a quantidade de pessoas que estão operando, a quantidade de contratos que essas pessoas estão operando, para ver se não está excedendo o limite de risco da corretora. Porque nós que fornecemos a alavancagem para vocês. Então, dependendo do volume, a alavancagem e a volatilidade do mercado, a corretora pode quebrar. Então, tem que ter esse controle absurdo. Só que o que o Lombardi está falando é que, na época, ele tinha essa conversa de boca, era na amizade, na confiança. E isso eu gosto porque no mercado financeiro, em especial o tradicional, quando você dava a palavra, o fechado era fechado. Era sagrado. Era sagrado, porque ali a boleta ia sair só no final do dia, só algumas horas depois. Então, fechado com você, depois o auxiliar ia lá anotar na boleta. Exatamente. Se desse um problema, uma mancada... Deu mancada e está fora do mercado. Né? Literalmente. Todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Todo mundo se fala, você fechou uma operação no dia seguinte, você não está mais lá. Guardem isso para a vida de vocês, né? Não tem dúvida. Lá o mercado literalmente valia a palavra. Porque você fechava de boca, né? A gente fala fechar de boca na palavra e ia registrar o negócio depois. E esse é um ponto interessante, né, Luan? Porque hoje você tem uma série de mecanismos de controle de risco, porque você tem as plataformas eletrônicas onde você monitora as ordens que são enviadas, são executadas. Então, você tem limite limite por ordem, limite de posição em aberto, limite financeiro, porque a negociação eletrônica te permite esse controle de risco. No pregão não tem como. Como é que você vai controlar o que o operador vai falar? No meio de 700 pessoas ali... O teu limite você só pode comprar 100 contratos. Ah, tá bom, ele vai lá para a roda, você não está olhando e fala, compra 1000. Como é que você vai controlar? Imagina. Então eu diria assim, nessa questão de risco, eu tive muita sorte pelo momento, né, que as bolsas estavam começando, tinha muito essa dimensão da confiança, da responsabilidade. Eu, francamente, a grande maioria dos operadores de pregão não todos, mas a grande maioria dos operadores de pregão ganhava dinheiro nas suas dimensões e nos seus tamanhos, mas aquilo que eu falei da vantagem competitiva de estar lá no pregão. A agilidade, a disciplina, o relacionamento, isso ajudava muito. Então, a grande maioria ganhava dinheiro. Tinha um outro que escapava tá certo. Precisava tomar um castigo. E falando nisso, o Lombardi chegou a comprar uma carta de uma corretora. Então, imagino que você tenha sido bem sucedido ali nessa jornada, especialmente nesse início. Só que pra gente fica vago, assim. O que era ganhar dinheiro naquela época, trazendo de repente para os dias atuais? Você pode falar sobre isso? Só para matar a curiosidade nossa aqui. A gente gosta de saber se na unha. É que variava muito, né? Não, normal. Você ganhava, perdia. Assim, lógico, você tinha um patamar, cada um tinha o seu patamar de acordo com o tamanho, né? Mas eu diria assim, eu posso falar talvez do meu melhor pregão, né? Legal. Todos os anos que eu frequentei, meu melhor pregão foi em 1997, na crise da Ásia, né? Que a gente tinha tido algumas crises menores, mas a crise da Ásia pegou o mercado assim absurdamente surpresa. E a notícia demorava para chegar, né? Demorava para chegar, foi à noite na Tailândia, os mercados quebraram, e aqui a gente nessa época operava o contrato de taxa de juros. E o que eu digo assim, o mercado de taxa de juros naquela época ainda era no PU, né? Essa parte técnica talvez seja um pouquinho chata, mas hoje você já opera a taxa. Naquela época você operava um PU. Então, era um PU que no vencimento do contrato valia 100 mil. Então, quanto menor o PU, né, para chegar no 100 mil, maior a taxa de juros. E quanto maior o PU, menor a taxa de juros. Então, quando a taxa subia, o PU caía. E aí as taxas do mundo assim, explodiam. E o contrato de DI negociava de 30 a 50 pontos por dia de oscilação. Isso aqui, né? 30 era nada, né? Pontos era nada, mas era o que oscilava. Um dia oscilava 50 pontos. Todo mundo sai, mercado bom hoje. Valeu, hein, mercado bom. Nesse dia, o mercado caiu 5 mil pontos ao longo da manhã. Caramba. Você imagina, o spread às vezes era de 1000 pontos. O spread. Meu
Um mercado que oscilava 50 por dia, era vendedora 90 mil, compradora 89 Nossa, mil. insano. 50 contratos, se você acertasse ou errasse, eram 50 mil reais. Nossa. Era o PIN. Então, assim, comprou-se, que era o mínimo também, porque não podia operar menos que isso. Então, você comprava 50 contratos, era 50 mil para frente, 50 mil, ia 0 a 0, ou 50 mil para frente, 50 mil para trás. Uma oscilação mínima ali. Mínimo. E nesse dia, E nesse dia, assim, volta àquela questão da agilidade, de você estar lá, de poder você tomar as decisões de uma maneira muito rápida num mercado volátil, em pânico como esse. agilidade. Então, e aí o que foi fantástico é que o mercado de manhã, ele foi, assim, um desafio tremendo, passou, né, o DI explodiu, a bolsa despencou, chegou a bater limite baixo, o dólar explodia, só que a gente tinha uma particularidade naquela época, né, que era o horário do almoço. Parava a negociação, O né? mercado parava 1h30. Você imagina, né, você está posicionado, o mercado passa, você tem que esperar 1 hora No meio de uma crise imensa. imensa. E aí o mercado de DI passou na mínima do dia, taxas explodindo, caindo 5 mil pontos, quase no limite de baixo. E aí tocou a campanha 1 hora. No horário do almoço, o Clinton era presidente americano, ele solta, porque o mundo estava quebrando. Aí o Clinton solta uma série de medidas de incentivo à economia real, às bolsas, assim, veio com um pacote que eles construíram, acho que em horas. Aí o mercado de 5 mil pontos de baixa veio 4 mil de alta. Nossa! Então você imagina a tarde também como foi. Então foi assim, um mercado espetacular, absolutamente atípico, né? É o nosso rastreador fazendo assim, senhor, ó. Vrum, vrum. Quando explode uma bomba lá no Oriente Médio, não sei o que, tava assim, daqui a pouco vira tudo. Meu amigo. Eu diria que talvez agora na pandemia a gente tenha visto os mercados Semelhante. abre limite alta, bate o limite baixo, assim. Na pandemia eu vi alguma coisa semelhante à crise da Ásia. Foi equivalente, então, Foi direito. equivalente, porque a crise da Ásia foi isso, foi assim, limite baixo de manhã, limite de alta à Nossa. tarde, Nossa. em mercados muito voláteis, mercados grandes do ponto de vista financeiro. Então eu me lembro muito bem, esse eu tenho registrado, assim, foi o melhor pregão na história. Mas tem uma informação aí que você não tá deixando passar. Mas você também ainda não perguntou. Quanto bom, assim, foi esse dia? Foi bom, né? Foi muito bom. Muito bom mesmo. Você pode dizer que... Eu deixo você fazer uma pergunta. Se a pergunta foi mais ou menos, eu respondo. Tá. Você disse que cara contra... Eu dei trade no dia. Né? Sim, 50 mil reais ali, né? Foram Você vai ter uma chance só, hein? mais que 10 milhões? Não, foi menos. Próximo. Não, você tem uma pergunta. Mas também, Foi menos. eu chutei bem alto, porque Você 10 chutou milhões bem para a alto. época Estamos era... falando de day trade de um dia. E de né? 97, 1997. né? Estamos falando do resultado De um dia, né? 1 milhão? Você tinha uma pergunta só. Palavra, né? Tá certo? Você falar. Você lembra o que a gente estava falando? Fechado é fechado. Não pode voltar. É verdade, tá certo. Mas foi próximo a isso, tá? Guarda aí. E ó, tem um cara aqui atrás, esse é o Fábio Reis, ele tá distraído ali, mas a gente tava falando sobre pregão aqui, e, inclusive esse foi um dos dias fatídicos. E agora a gente vai receber também aqui mais um cara que esteve lá dentro do pregão Viva Voz. Tivemos agora há pouco cara de mesa de operações, aqui um scalper e um dos nossos operadores lá também que... Como vai, senhor? Tudo bem? Eu vou bem, senhor. Como vai, senhor? Tudo Você bem? já conhece, né? Bem, De longa graças data. a Deus. Longa data. Bom. Para a gente complementar aqui o papo, inclusive já tem um programa com o Fábio Reis aqui, bem bacana, de uns 40 minutos, ele explicando um pouquinho. Mas, Reis, para quem não te conhece, o que você fazia lá no pregão? Bom, assim como o nosso amigo Lombardi aqui, né? A gente era operador lá no pregão, no floor, raiz, como todo mundo gosta de falar, né, Lom? E a gente ficava com o telefone na orelha, recebendo ordem de cliente, geralmente cliente institucional. E naquela loucura, né? Muito diferente do que vocês têm hoje, que é totalmente eletrônico. A gente está aqui hoje na corretora no ar-condicionado. Naquela época a gente ficava em pé, meio que no corpo a corpo ali mesmo. Quem gritasse mais alto ganhava a boleta, né? Era isso que a gente fazia. Literalmente. Você chegou a anotar as boletas lá no começo também, auxiliar? A gente anotava, com certeza. Eu usava o terninho vermelho, lembra? Jaleco vermelho, todo mundo começava como auxiliar, praticamente era assim que funcionava. E aí, à medida que o cara fosse ganhando o corpo ali, ganhando mais inteligência de mercado, ele conseguia virar operador. E era um grande desafio virar operador, uma grande responsabilidade. Eu imagino, não dá para errar, né? Se errar, na verdade, você conseguia... Às vezes a gente errava e pedia ajuda para o Lombardi. Lombardi, me ajuda nessa, aí ele ajudava. Era Então, eu só queria comentar um pouquinho essa observação do Fábio. Importante.
eu operava para mim. Né? Então, o resultado, né, ruim ou bom era Não meu. dava satisfação. Já estava lá há muito tempo, já tinha uma condição de ter tido bons resultados. Só que o operador, foi um pouco o que o Mota disse, às vezes o cliente, o operador da mesa recebe uma ordem, passa para o pregão, ou o operador do pregão ouviu errado, ou o mercado virou, não conseguiu executar a ordem. O operador da mesa passa para o pregão, o cara fica maluco. Ele não tem a visão que eventualmente não dava para executar aquela ordem. E o operador correu o risco de perder o emprego. Né? Já tinha acontecido ontem, aconteceu hoje de novo. E aí eu acho que essa era um pouco a camaradagem que a gente tinha lá em Legal. Pô, o Fábio chegava para o bar, puta, tem uma ordem aqui, eu precisava ter comprado 100 contratos a 10, puta, errei aqui, você me ajuda? Eu vendia 100 a 10 para ele. Que legal. Né? E nós fazia parte. Era uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra, ajuda. Depois, uma hora hora a lá, gente ia precisar, ele tinha né? uma ordem ali, pô, tinha 3, 4 comprando todo no mesmo preço, falou, Lombardi, ó, tô fechado 100 anos. Lembra lá? Ó, tá aqui. Lembra aqui, ó, tá aqui. Então, essa é uma lógica, era só isso? Eu acho que não, porque nem dava tempo. Sim. Mas a gente que operava para si, tinha essa capacidade, eu ajudei muita gente lá no pregão, que às vezes se atrapalhava, pô. Eu tô ali, entra no meu giro, no meu número, uma para frente, uma para trás, não vai fazer diferença. Mas às vezes o operador de pregão, o resultado não é dele. Ele não executa uma ordem, ele perde emprego. Literalmente. E como é que o scalper deu para ficar bem claro aqui como é que ele ganhava dinheiro, fechando ali as execuções. E o operador, como é que ele era por performance, era um salário fixo? Como é que o operador fazia grana na época? Todo operador tinha um salário fixo, né? Ele era um funcionário da corretora e ele era pago para executar as ordens que ele recebia em seu telefone. Basicamente era isso. Se ele executasse preço melhor ou pior, não existia nenhuma variável, tá? Ele ganhava o salário fixo dele e ponto final. Claro que a gente sempre tentava fazer o melhor para o cliente. Se desse para sentir um pouco, preciso comprar, pô, tô sentindo que tá caindo um pouco o Lombardi, tá fazendo pressão na venda, vou esperar um pouquinho, vou comprar mais barato. Mas esse resultado ia para o cliente. Você estava apenas executando melhor o seu trabalho para ele, mas você não tinha nenhum plus, nenhum bônus a mais do seu salário por causa disso. Tá? O Mota já falou, o Lombardi falou também, mas eu quero ouvir de você. Era tranquilinho lá dentro, a galera se respeitava, tomava um cafezinho com calma? Não, eu acho assim, desde que eu entrei, né, todo mundo deixou isso bem claro para mim, que cara, um dia eu ia precisar de alguém, como o cara ia precisar de mim no outro dia, como a gente disse aqui, a camaradagem. Então não adiantava muito você levar um rancor com o cara, não adiantava muito, cara. Uma hora você ia precisar dele, entendeu? Então, de verdade, eram 1000 caras ali dentro de um local fechado, apertado, todo mundo tinha que ser amigo, ou minimamente, né? Senão a coisa não ia acontecer, não ia fluir e o bom andamento do pregão não ia ser de acordo com como a gente esperava. Legal. Uma pergunta, vamos imaginar que fossem 500 pessoas ali. Dessas 500, quantos eram operadores, né, de uma corretora e quantos eram scalpers, como você tem ideia? Aproximadamente assim. 500? Eu diria que talvez 10% no máximo. 10%. Né? 10% no máximo, porque os operadores especiais tinham um limite e uma parte operava dólar, outra operava índice e alguns operavam DI. Isso. Então, dos 80 tinha uma distribuição, muito concentrado em índice, segundo dólar e menos em DI, mas tinha essa distribuição. É pouco, né? Muito pouco perto do que fazia. Eu diria assim, 500 no máximo, 50 né, Fábio? no máximo. 50 no máximo. Não era barato você ter um título de scalper naquela época, né? Eu acho que o Lombardi já deve ter dito, você precisava comprar esse título para você poder operar única e exclusivamente para você. Você não precisava operar para cliente, era diferente de uma corretora. Então, de fato, nem todo mundo tinha esse aporte financeiro. E também a expertise, né? Porque não adianta ter o aporte, chegar lá e não conseguir ganhar no trade, não conseguir vencer. Ele mesmo deve ter visto N casos de que o cara conseguiu conquistar seu título, porém não foi bem sucedido ali em seus resultados. E aí acaba entregando o título. Você ficou em que ano lá, você lembra? 99 a 2003. Pegou ali crise bolha.com, mas foi Peguei tranquilo. as Torres Gêmeas. Foi verdade, 2001 ali, setembro. Nós 11 de setembro pegamos de as 2001. Torres Gêmeas. Eu lembro até hoje, a gente olhando o Bloomberg e o avião batendo no prego naquele momento e a gente, meu Deus, e agora? Aí o pregão estava num volume Não sabia se foi acidente. O pregão né? estava num volume ok. De repente o volume explodiu, o dólar voou para cima, a bolsa voou para baixo, limite de baixa na bolsa, limite de alta no dólar. Cara, insano. Todo mundo tentando correr para o Porto Seguro, né?
E a portinha foi estreita, né? alucinante. Foi Esse alucinante. ponto que o Fábio comentou, esse era muito interessante, porque no pre... É isso que é importante fazer. Isso aí é o que a gente opera todo dia. Só que, óbvio, isso aí foi uma catástrofe, mas o racional é a mesma coisa. O que aconteceu no Oriente Médio? No dia que saiu lá no final de semana, no outro dia, na segunda-feira, a gente comprou o dólar e vendeu o índice. Depois tu olha lá no teu gráfico quanto que o dólar subiu, quanto que o índice caiu numa paulada só. Já abriram guepados e andaram muito mais. É por isso que eu falo, é aqui que o cara não pode perder o emprego dele. E aí ele precisa fazer a posição para aquele lado que a gente está. Então por isso que a gente leva um monte quando a gente está a favor de um macro forte estrutural. Quando é um macro mais fraco, a gente pega ali 10, 15, 20 pontos no dólar. Mas quando é um monte, é muito forte, a gente aproveita. No índice é a mesma coisa, pega 500 pontos, 600 pontos, quando tá um macro fraco. Agora quando tá um macro coisinha linda, boom, é 2.000, 3.000 pontos, entendeu? A direção sempre vai ter, todo dia vai ter uma coisa no macro, talvez não tão forte, né? Para aquele dia andar 3.000 pontos ou 50 pontos no dólar, mas todo dia os movimentos são feitos pelo macro. Você tinha uma certa tonalidade padrão das apregoações, Ruído ali. ruído normal. O Quando desespero, acontecia alguma é. coisa, a dimensão do som era completamente outra. Então você sabia que tinha. A gente não sabia o que tinha acontecido, porque você está no pregão, às vezes nós, em especial que não tínhamos ligação com mesa, a gente não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que tinha acontecido alguma coisa. Às vezes era em um único mercado, né? Como ele está dizendo, ele ficava mais no dólar. Mas aí a gente escutava que o índice estava pegando fogo, alguma coisa estava acontecendo, porque o volume subia muito, o som subia muito. Então a gente tinha essa percepção. E fazendo um paralelo aqui com quem está em casa, é muito semelhante com o que acontece hoje, só que hoje você não tem barulho, mas tem um equilíbrio natural do mercado em que as cotações ficam ali piscando, subindo, o gráfico fica subindo, descendo, o Times in Trade, o book de ofertas fica ali sendo preenchido lentamente. Quando essa velocidade acelera, alguma coisa aconteceu. Exatamente. Ou uma boleta maior, ou um dedo gordo ali, mas quando vários ativos se movimentam, como é o caso que está acontecendo agora na guerra entre Estados Unidos e Irã, alguma notícia saiu, alguma coisa aconteceu. Então, esse ruído que o Lombardi e o Raiz estão trazendo aqui pra gente, hoje você consegue ver isso na sua tela também. Então, diversas vezes, eu almoçando ali, né, perto do computador, a tela lá longe aberta, quando via o fluxo aumentando, o Times in Trade falou, para acontecer alguma coisa, deixa eu ir lá. Então, dá pra gente trazer um pouco do que eles estão falando aqui para hoje. E eu vou até abordar mais assuntos específicos ali sobre o fluxo com o Lombardi daqui a pouco, porque era muito feeling, né, Raiz e Lombardi? Por que eu vou tomar uma posição agora se eu, de repente, estou vendo que o mercado não está favorável à minha ideia ou, de repente, ao que eu estou achando? Um exemplo, quero comprar índice, mas porque eu estou vendo a cotação, etc. e tal, mas tem alguns operadores que, de repente, estão me falando o contrário. E quando eu digo falando, é observação mesmo, é um pouco de feeling, um pouco de observação. Você acabou de ouvir a primeira parte de um dos caras mais importantes do mercado financeiro, que começou a operar lá em 1987 no Pregão Viva Voz e opera até hoje. Sem dúvida nenhuma, se você opera mini índice é por culpa desse cara, mini dólar também. Além disso, 2 brokers aqui da Genial participaram dessa conversa. Mas ficou faltando alguma coisa, não é mesmo? Como é que ele opera? Quantos contratos ele opera por dia? Todas essas dúvidas foram respondidas no segundo vídeo, que, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar aqui na tela ou na... Massa. Boa, Luanzão. Senhores, viu que massa? É muito legal isso aí, porque é a história lá do pregão, mas tu viu que todos os reflexos que eles falaram tinham um motivador. E o motivador sempre começa no mundo real. Nunca vai começar no preço. O preço não vai começar a se mexer se não tem nada acontecendo. E aquilo, tu pensa que assim, não, é só quando é evento raro. Não, todo dia. Todo dia tem alguma informação no macro. Tanto é que eu faço a leitura macro pro Instagram, pro YouTube. Eu posto lá rapidinho, uma leiturinha de 2 minutinhos. Mas pros operadores macro, generais do macro, a gente faz uma reunião fechada, como se fosse dentro da nossa gestora, e lá a gente traça o cenário do que a gente já vai executar naquele dia. Por isso que eu te falo, todos os dias tem um cenário que a gente pega ou mais ou menos pontos, mas a gente sempre estará a favor do mundo. Se explodir uma bomba, a gente tem a proteção, mas se continuar aquele cenário, a gente faz aquilo ali. Isto é que, inclusive, que o Lombardi faz até hoje, viu ali ele falando? Estou posicionado, minhas posições estão lá, se não bater o alvo nem a proteção, o pessoal zera no final do dia. Acabou, isso aí. Fechou? Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, porque quanto mais likes tiver, eu vou saber se tu gosta. Se não gostar, e deixa um comentário aí
com um joinha ou dizendo o que tu achou aí. Algum ponto interessante que tu achou do nosso querido Lombardi. Bota aí. Valeu? Um abraço.